Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Hoje, dia 9 de dezembro de 2019, gravar o primeiro vídeo do dia. Muitas pessoas me perguntando: acabou o Campeonato Brasileiro, e agora? Como que as coisas ficarão? Meus amigos, muitas pessoas também me perguntam: há como o Vasco montar um time de ponta ano que vem? Eu respondo a vocês: tem. Mas a prioridade hoje são duas. Primeiro, manter os salários em dia. O Vasco tem que quitar essas pendências financeiras. O técnico Vanderlei Luxemburgo, ele só vai renovar depois que toda a folha salarial de 2019 estiver quitada. Ele não vai assinar um contrato para 2020 tendo pendências em 2019. É uma das exigências dele, salário em dia. E ele está certo. Então a prioridade deveria ser duas: pagar funcionários e atletas e renovar com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo, que foi peça fundamental no Campeonato Brasileiro. Ele pegou o Vasco da Gama com 1 ponto na última colocação, lá na zona do rebaixamento, e reergueu o futebol do Vasco da Gama. Luxemburgo já conhece como funciona a engrenagem do Vasco, sabe os atalhos de São Januário. Então, para a gente não começar um planejamento literalmente do zero, a gente deveria renovar com o técnico Vanderlei Luxemburgo. E à medida que essa renovação demora, mais fica tardia para a gente poder dispensar jogadores, para a gente poder fazer a renovação de contrato e também para a gente ver qual será a barca. Muitas pessoas me perguntando: Alexandre, como fazer um time de ponta com os problemas financeiros que o Vasco está? É simples, meus amigos. Eu anotei aqui. O Vasco está com a expectativa de até dia 15 de dezembro receber 14 milhões e 600 mil, verba oriunda da 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai receber isso de premiação. Pega esse dinheiro, quita parte dos salários que estão em atraso e faz a renovação com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Hoje, o Vasco tem 34 jogadores no elenco atual, fora os jogadores que estão emprestados, que vão retornar para o Vasco em janeiro. Eu fiz uma lista aqui básica. O Vasco pode dispensar 14 jogadores. O Vasco enxugaria a sua folha grandiosamente, ao começar com alguns jogadores. Cáceres ganha 150 mil reais. Breno, 200 mil reais. Felipe Bastos, 100 mil reais. Ele ganha 200, mas o Vasco divide meio a meio com o Corinthians. Marquinho, 160 mil reais. Ribamar, 100 mil reais. Bruno César, 350 mil reais. Sidão, 100 mil reais. Danilo Barcelos, 75 mil reais. O Vasco divide o salário dele com o Atlético Mineiro. Valdívia, 140 mil reais. O salário do Valdívia é 280 mil. O Vasco divide a metade com o Internacional. Cleiton, 100 mil reais.
Richard, 40 mil reais. Ramon, 180 mil reais. Werley, 180 mil reais. E Cláudio Vinck, 100 mil reais. O Vasco, se mandasse esses 14 jogadores embora, o Vasco ia ter uma economia de 1.935.000 reais. Olha quanta economia que o Vasco iria fazer se enxugasse a folha com esses refugos. Ia sobrar bastante dinheiro. Às vezes é melhor você ter 5 jogadores bons do que você encher o elenco com refúgio. O Vasco precisa investir na base ano que vem. Vários jogadores da base pedindo passagem. Alguns que já estão no profissional que deverão ter mais oportunidade. E mesclando reforços pontuais com renovações de contratos que estão pendentes aí, como a do Rossi, do Guarim e do Henriquez, o Vasco pode ter uma cara e embutindo o quê? Sempre a base. Então a saída pro Vasco seria isso. O problema do Vasco, eu tenho insistido em dizer aqui, não é dinheiro. O problema do Vasco é administrativo. Vamos dar o exemplo aqui do Atlético Paranaense. O jogador mais caro do Atlético Paranaense este ano foi o Marcelo Cirino. Ele ganhava 250 mil. O Atlético Paranaense foi campeão da Copa do Brasil. O Vasco estava querendo trazer o Marco Ruben, né? O Marco Ruben, ele ganha 220 mil. O Vasco paga 350 mil para o Bruno César. E pior, o dinheiro é tão mal empregado dentro do Vasco, ao ponto do Vasco pagar 180 mil para o Ramon, que não joga, e 200 mil para o Breno. Só aí 380 mil reais. E o Vasco não é beneficência portuguesa. Esses jogadores, se não têm condições de atuar, eles devem ser dispensados, para não onerar a folha do clube. Então o planejamento do Vasco da Gama para o próximo ano passa por aí. Pegar esses 14 milhões e 600 mil que vai receber da premiação do Campeonato Brasileiro, quitar os salários, mandar jogadores embora e renovar com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Porque com 2 milhões aí de economia para o Vasco poder usar no próximo ano, fora os jogadores que estão emprestados, o Vasco pode sim montar um time para brigar por coisas maiores no próximo Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana, no Estadual, na Copa do Brasil, como queira. Valeu, meus amigos. Essas eram as notícias que eu gostaria de trazer para vocês. Vasco neles, estamos juntos. Valeu.